Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chega mais! Você já viu jogador como Amoroso, Leandro Guerreiro, Aloísio Chulapa, Mineiro, Josué? Você já viu jogadores desse nível que eu citei reclamar do São Paulo em alguma coisa, entrar com uma ação contra o São Paulo na justiça? Jogadores que foram vitoriosos no São Paulo, têm o seu nome marcado na história do clube. Pois bem, o São Paulo foi condenado em segunda instância a pagar integralmente verbas aí referentes a adicional noturno ao jogador Maicon, né? Adicional noturno, jogos em domingos e feriados para o jogador que atuou no São Paulo em 2012 até 2015. E ainda cabe recurso nessa ação e o São Paulo pode pagar ao jogador até 700 mil reais. A defesa do Maicon apresentou várias súmulas onde o jogador estava relacionado a partidas do São Paulo a partir das 22 horas, né, em jogos que terminaram depois das 22 horas, e também jogos de feriados e domingos. E um especialista falou desse caso envolvendo o jogador Maicon e ele disse que essas provas aí fornecidas pelo Maicon não são suficientes. E ele disse que esse caso do São Paulo envolvendo o Maicon, com um recurso bem elaborado, o São Paulo consegue facilmente reverter essa ação. E como a gente conhece um pouco o São Paulo, né? Certamente esse caso vai desenrolar um pouco mais e com certeza vai gerar novos capítulos. Deixando minha opinião rápida aqui para vocês, se o São Paulo deveria pagar ou não o Maicon. Eu, se fosse o São Paulo, já pagaria logo para encerrar de vez esse assunto, para não se tornar um caso igual do Ricardinho, que o São Paulo foi prolongando, entrando com recurso e viu aonde chegamos. São Paulo pagando milhões aí no caso do Ricardinho e vai pagar durante anos. Então paga logo esse cara aí e segue o barco. E é engraçado que a gente vê jogadores como o Lucão, jogadores como Paulo Henrique Ganso, jogadores como Douglas, lateral direito, que passou pelo São Paulo também, até o atacante da base lá, o Evandro, também comentando aí o post do Maicon, aplaudindo o jogador pela sua atitude. Apenas jogadores fracos, jogadores ruins, que nunca agregaram a nada ao São Paulo. O Maicon ganhou um título lá da Sul-Americana, ok, mas meu, é um jogador que andava em campo, todo mundo chamava ele de Maicon Feijoada, eu chamei ele várias vezes de Pica-Couve. É um jogador ruim, jogador fraco, o Ganso também sonolento, o Douglas, o lateral direito, muita gente já criticou, e nem se fala do Lucão, tantas falhas que ele já fez, né? Então é incrível, né? Nessas horas aparecem jogadores fracos aplaudindo, porque tem uma birrinha com o São Paulo, né? Do passado, da forma que eles foram tratados com a torcida. Foi tratado mal com a torcida porque não jogaram nada, foram péssimos profissionais dentro de campo, andavam em campo, sumiam de jogos importantes. Então o reconhecimento que eles têm da torcida é esse. Então não tenho que reclamar da torcida. E para acabar de vez, até o Calazans apareceu na postagem do Maicon, apareceu lá aplaudindo, né? A galera que cria conteúdo aí, a gente estava comentando sobre isso. E a gente até procurou saber se era verdade mesmo, mas parece que é verdade. É que a postagem dele sumiu lá, alguém deve ter mandado ele apagar. É cada uma, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, meu. Ah, e vale lembrar que o Maicon falou para os torcedores pararem de mimimi na postagem dele. Ele até apagou, editou lá a postagem. E falaram para reclamar com o clube que parou no tempo, né? Então, um jogador ainda debochado, porque ganhou alguma coisinha depois que saiu do São Paulo. E é um jogador que a gente olha, que a gente vê que é um cara realmente debochado, um cara que se acha uma estrela, um jogador maravilhoso. E não é nada disso, deu sorte lá de cair num time encaixado do Renato Gaúcho no Grêmio e ganhar títulos. Antes disso, meu, quem era Maicon? Desculpa aí, com todo respeito. E se ele acha que ele tem o direito de entrar em uma ação contra o São Paulo, ele tem todo o direito dele, é um profissional, é um trabalhador, também isso não devemos negar. E aí cabe o São Paulo entrar com recurso ou não, para tentar reverter essa questão e brigar na justiça. Depois da venda confirmada do atacante Antony,
o São Paulo mesmo assim precisa realizar mais uma venda no ano. E um jogador que vem se destacando no São Paulo é o Igor Gomes. Vários clubes da Europa, um deles o Real Madrid, está de olho no jogador e foi confirmado aí pelo Alexandre Pássaro e o Raí que não tem nenhuma negociação até o momento com o Igor Gomes, porém o São Paulo ainda precisa vender. E um dos jogadores aí seria Igor Gomes, é o único jogador que a gente olha ali e que tem capacidade de venda para o futebol da Europa atualmente, jogando aí no São Paulo, né? E o São Paulo alega aí que não tem nenhuma conversa com o Real Madrid, nenhum time ainda em negociação com o jogador. Mas você, torcedor são paulino, você acredita nas palavras de Alexandre Pássaro e Raí que não há nenhuma negociação envolvendo o jogador Igor Gomes? Eu, falando por mim, eu acho muito difícil. Eu acho que nos bastidores mesmo ali do São Paulo está tendo sim algum desenrolar dessa questão. Comente aí, o que você acha? Nos próximos meses, o Igor Gomes pretende tirar o seu passaporte português. E isso facilita uma possível transferência para algum clube da Europa, por não contar como atleta estrangeiro no plantel da equipe. E quem já deu entrada ao processo para a retirada do passaporte do jogador foi o seu pai, Ayrton Gomes. O prazo leva de até 6 meses, mas devido a esse problema de saúde que estamos vivendo no mundo, talvez pode passar um pouco mais. E vale lembrar que jornais da Espanha já destacaram várias vezes o jogador Igor Gomes, colocando ele na mira do Real Madrid. Comente aí, você acha que dificilmente seguraremos Igor Gomes? Eu acho muito difícil que ele continue no tricolor. Eu espero que sim, mas já vendo o rumo do Antony, né? Que não tem aí praticamente um ano no principal como titular, já foi vendido. Essa é a gestão atual do São Paulo, que troca títulos por vendas de jogadores. Vale lembrar que títulos também dá dinheiro, e o São Paulo está desde 2012 sem vencer por questões como essas, em vender a nossa base. Parabéns, diretoria, vocês estão demais. Juanfran, jogador de 35 anos, lateral direito espanhol, que chegou no Brasil ano passado, tem o seu contrato para encerrar no São Paulo até o final de dezembro. Juanfran já jogou 26 jogos pelo tricolor, é um jogador considerado importante no elenco são paulino. Você, torcedor são paulino, você renovaria o contrato de Juanfran por mais uma temporada a partir de 2021? Eu confesso para vocês que eu estou gostando muito do Juanfran, acho ele um jogador importante para o grupo, tem a sua experiência e fez até bons jogos pelo São Paulo. No início ele ficou um pouco desentrosado com a equipe, mas depois foi entrosando, já está falando até bem o português. Eu renovaria por mais uma temporada com o Juanfran. O São Paulo está estudando essa possibilidade em renovação. A diretoria do São Paulo disse que é uma situação que não os preocupa e vai conversar com o Diniz, sentar com o atleta para ver qual é o melhor para ambos. E seria legal também a torcida já deixar um apoio aí a uma renovação do Juanfran para sabermos aí a reação da torcida, o que a torcida acha sobre isso. Comente aí, eu quero muito saber a opinião de vocês. Segundo o portal UOL, foi confirmado aí que o clube catalão deve fechar um contrato aí, uma contratação nos próximos dias com o jogador Gustavo Maia da base do tricolor paulista. Mais um jogador do São Paulo que praticamente não jogou e já estamos perdendo. Como eu disse anteriormente para vocês, essa é a atual gestão do São Paulo que vende jogadores em troca de títulos. O Barcelona deve pagar 5 milhões ao São Paulo por ter o direito de compra do jogador. O jogador já se apresentaria ao Barcelona entre agosto e setembro. E o Barcelona, para completar essa transação com o jogador, precisa desembolsar aí 21 milhões de reais. E o São Paulo já liberou os representantes do atleta para negociarem e tratar todos os detalhes dessa negociação. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like no vídeo e vamos que vamos. Valeu!